Olá, queridos! Estamos hoje aqui no nosso canal com mais uma aula de geografia. Mas hoje nós vamos falar sobre agropecuária e agronegócio e as transformações do espaço rural. Ok, pessoal? Hoje o setor agropecuário do Brasil é moderno, desenvolvido e tem expressiva participação na economia do país. As características naturais aliadas à extensão territorial proporcionam grandes vantagens competitivas ao Brasil na produção agropecuária mundial, porque o nosso país hoje exporta muitos alimentos, também minérios, minérios de ferro, algumas matérias-primas nosso Brasil está exportando, o que faz com que o Brasil seja um grande concorrente na economia do mundo, Uma vantagem que no futuro pode garantir o abastecimento de matérias-primas e alimentos a muitos países, mas que exige também empenho na superação de desafios socios e ambientais. Então, quando bebemos um suco, comemos um pão ou um bife, dificilmente pensamos em como esses alimentos se originaram e quais os caminhos que percorreram até chegar à nossa mesa. Podemos imaginar que suas matérias-primas foram fornecidas pelo meio rural, mas onde? A distância entre o local da produção e do consumo é muito grande. Quem produziu? Foram usados agrotóxicos ou não? Existe relação entre o que comemos e o desmatamento? Esses são os principais temas que vamos estudar hoje nesse capítulo, ok? Então vamos lá. No nosso país, vocês sabem que existe uma população ativa e uma população inativa, O que é que a gente pode chamar de população ativa? São as pessoas que trabalham, gerando riqueza financeira. E a população inativa são as pessoas que não trabalham, As donas e os donos de casa, as crianças, adolescentes, os jovens que querem ou não podem trabalhar, Então, essa é a população inativa. São as pessoas que não trabalham. Mas voltando para a população ativa. A população que rende economicamente para o país hoje, Essa população ela é dividida em 3 partes. Tem a primária, tem a secundária, tem a terciária. O que esse setor primário está produzindo para o país hoje? É justamente a matéria-prima, é a agricultura, é a pecuária, é o extrativismo mineral, é o que a gente chama de commodities. É uma palavra, um pouco difícil, mas é justamente esse commodities que trabalha com a matéria-prima no setor primário com valor de exportação, certo? Que é justamente o minério de ferro, O suco de laranja, que é muito exportado, o suco da nossa laranja para o exterior, E o ferro, principalmente. O Brasil exporta muito suco de laranja e ferro. Historicamente falando, a economia era voltada basicamente para a agricultura, ou seja, para o setor primário, para aquelas pessoas que viviam no campo.
Mas com o passar do tempo surgiu a indústria. A indústria é justamente o que? O setor secundário, né? E o setor terciário, que é justamente o comércio e serviços. Por exemplo, um médico, ele é um prestador de serviços. Um professor também é um prestador de serviços. Nós, professores, fazemos parte dessa população ativa terciária. E como eu estava falando, historicamente, a economia antigamente, no período principalmente colonial, né, ela era voltada muito mais para matéria-prima, para agricultura, onde as pessoas viviam do campo, né? E quem já ouviu as famosas plantations, né? As plantations era a produção na época inicialmente de cana-de-açúcar, que depois foi para o café, né? Nós tivemos a economia da cana-de-açúcar, né? Que o Brasil foi dividido nas capitanias hereditárias, lembra? E aí, com as doações que foi feitas aos donatários, né? E as capitanias que prosperaram, quem lembra dessa historinha? Foi Pernambuco e São Vicente na cana-de-açúcar, né? Então, inicialmente, o Brasil ele possuía uma economia voltada para a agricultura. Quando você fala em plantation, você se lembra logo de latifúndio, né? E o que é latifúndio? São grandes propriedades, né, de terras, né? E esses latifúndios, né, que mantinham a economia no país através da agricultura. Quando também a gente fala de plantation, a gente lembra de monocultura. Mas o que é monocultura? É um tipo só de cultivo. No caso, inicialmente foi o da cana-de-açúcar e depois veio o café, né? E o cultivo é um só tipo de cultivo com o objetivo de exportar hoje para outro país, mas inicialmente era exportado só para a metrópole, no caso Portugal, né? Mas hoje o Brasil exporta para muitos outros países. E em terceiro lugar, quando a gente fala de plantation, a gente lembra de uso da mão de obra escrava, que só aconteceu, entre aspas, né, no período colonial, porque nós sabemos que, infelizmente, aqui no nosso Brasil, ainda existe mão de obra análoga à escravidão, né? Ainda existe pontos de escravidão, situações análogas à escravidão. Infelizmente, existem trabalho escravo ainda no nosso país. Muito escondido, né? Mas existe. Então, a monocultura, que era justamente o cultivo de um único tipo de objetivo, de um único cultivo, né? Ela era destinada à exportação. E aí aconteceu o quê? A Revolução Verde, né? E que Revolução Verde foi essa? Foi o conjunto de técnicas agrícolas que modificaram, que melhoraram, né, a produção dos alimentos, né? E essa melhoria, né, fez com que o país crescesse tanto a ponto de ter condições de alimentar toda a nossa população brasileira.
Mas, professora, por que existe fome ainda no país? Porque ainda existe pobreza, porque ainda existe má distribuição de renda, porque ainda existe má distribuição de terras, né? E ainda existe fome por conta dessa desigualdade social, né? E a Revolução Verde foi a revolução da produção agrícola, né? Então trouxe máquinas para a agricultura, né? Trouxe tecnologia, né? Trouxe muita coisa boa para a parte da agricultura brasileira, né? A Revolução Verde também substituiu a mão de obra humana, né? E o que foi que gerou essa substituição? O desemprego estrutural, né? Porque muitas pessoas que trabalhavam no campo